Olá, a paz de Jesus Cristo para todos os cristãos. Eu sou o capelão e capelão tem uma função muito árdua. Nós estamos ali nos hospitais, estamos nos presídios, estamos na fila do ônibus, no supermercado, às vezes somos chamados às altas horas da noite, às vezes até de madrugada, para atender uma família que está perdendo um doente no hospital, uma família que precisa de oração mais do que o doente. Às vezes nós vamos visitar os presos, lá então fazemos contato com as famílias e as famílias também nos procuram pedindo orações, pedindo conselhos. É muito difícil para a gente, mas essa é a nossa função. Desde a aeronáutica eu procurei trabalhar nessa função de capelão e estou aqui, continuo sendo capelão para todo mundo. E eu gostaria de dizer para você que nós perdemos muitas oportunidade de falar de Jesus. Você poderia ser missionário da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. É difícil ser missionário, não é fácil. Às vezes nós ficamos no ponto do ônibus aí 30 minutos, esperando um ônibus, 4, 5, 6 pessoas ali, nós não puxamos nenhum assunto, não falamos nada, estamos mudos, com medo. Todo mundo pensando, será que ele é bandido? Será que ele é um ladrão? Será que alguém aqui vai atacar alguém aqui, tal, e fica um olhando para a cara do outro, de vez em quando chega um, cumprimenta, como vai, tal, só, e pronto, acabou, e perdemos ali 30 preciosos minutos para falar do amor de Deus. Na fila do supermercado também é a mesma coisa, nós estamos ali reclamando, escutando pessoas reclamar, às vezes entramos na reclamação, às vezes até concordamos com o que eles estão reclamando. Porque não tem aqui 10 caixas, porque não tem 10 meninas operando, olha, tem 5 caixas fechadas, uma menina só que está cobrando. E nós entramos nessa conversa e deixamos passar 15 preciosos 20 minutos. E assim é a nossa história do dia a dia. Nada fazemos para falar do amor de Cristo. Não falamos do amor de Cristo, não falamos do poder de Cristo, não falamos da salvação em Jesus, não falamos de nada. Você não precisa entender nada, você não precisa ser pregador, você não precisa ser um culto, não, você precisa apenas falar de Jesus. Tente, experimente. Você está lá no ponto do ônibus, experimenta para você ver. Você abrir a boca e falar, oi, tudo bem? Olha, eu sou capelão, ou eu sou missionário, olha, eu sou uma pessoa comum, mas eu quero falar de Jesus para você. Você já ouviu falar de Jesus? Como é que puxa o assunto? Como é que vem o assunto? Vem um assunto assim, nossa, o ônibus está demorando, né? Então, você sabe que eu tinha um compromisso agora, eu ia visitar uma pessoa que está doente, ou eu ia para um culto lá na igreja e esse ônibus atrasado, né? Aí todo mundo já começa, pois é, porque esse ônibus aí, aí você começa a falar, sem querer, querendo, sabe? Você começa a falar, pois é, Jesus assim, Jesus assim, Jesus assim. Você já ouviu? O senhor também? É assim que começa uma simples conversa. Quando você está lá no meio, lá no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, como é que você puxa assunto quando você está lá na faculdade, no meio de toda aquela moçada lá? Viu o jogo de ontem? Sei, meu. Aquilo que foi jogo, hein? Aquilo que foi futebol. Não é assim que você começa? Simplesmente assim? E você é algum técnico? E você é algum perito em futebol? Não, você é um torcedor. Só isso. Exatamente.
Se você está ali no ponto de ônibus, você é o quê? Você é um salvo por Jesus. Você é um missionário de Jesus. Você é um pregador da palavra. Você é um profeta da palavra. Então prega a palavra. Começa o assunto assim, sem querer, querendo, do nada. Prega. Fala de Jesus. Porque olha, o ano acaba e nós pensamos, quantas almas eu levei até o altar de Jesus? Quantas almas eu levei aos pés de Jesus? Nenhuma. Quantas vezes eu falei no ano sobre Jesus? Quantos minutinhos? Só minutinhos. E só, mais nada. Então, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, não perca a chance. No seu ponto de ônibus, no seu supermercado, onde quer que você for, não perca a chance. Olha, vou dizer mais uma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma moça no ponto de ônibus e eu me apresentei, falei que era capelão, começamos a conversar, ela queria saber o que era capelão, pronto, já é um assunto, para mim é bom, porque eu já começo por aí, né? E aí eu expliquei para ela tudo o que era, o que eu fazia, o que eu tinha que fazer, etc e tal. E ela falou, você sabia que eu sou da igreja? É mesmo? Você é da igreja? Quer dizer, eu fui da igreja, faz tempo que eu não vou mais, tal. Eu falei, poxa, que pena, nossa, tal. E começamos a conversar. Aí ela falou assim, eu tinha vontade de estar na igreja, eu tinha vontade de pregar, eu tinha vontade de ser missionária, eu tinha vontade de levar a palavra. Com essa minha juventude, eu tenho força, eu tenho vigor, eu não sinto cansaço. Eu falei, por que não fez? Por que não fez tudo isso? Não sei, fui arrastado, fui levado assim pela multidão, pelos amigos que eu arrumei, por tudo que eu tinha, não sei explicar. Eu fui deixando tudo, fui abandonando tudo. Que pena, hein? Então você que está aí na faculdade, você que está aí na escola, no seu emprego, e como disse aquela moça, eu tinha vergonha de levar uma pessoa do trabalho lá para ver um culto. Eu tinha vergonha de levar uma pessoa da minha escola, da minha faculdade para ver o culto. Porque eles iam chegar lá, ver aquela multidão de gente pobre. Claro, tem uns ricos pelo meio, tem uns mais ou menos, tal, mas 90% é pobre, sabe? E a minha igreja era pentecostal, barulhenta, todo mundo gritando, eu tinha que ficar me explicando, eu tinha que ficar dizendo, sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Nossa, mas eles falam uma língua que a gente não entende nada, né? Então é o batismo. Agora, se eu fosse de uma igreja quietinha, bem quietinha, daquela igreja que só ouve, eu também, talvez eu levasse um amigo, uma amiga. Ótimo. Aquelas igrejas quietinhas, prestam atenção. O pregador que prega lá tem capacidade para pregar. Sim, ele entende. Há um estudo, e eles ficam assim, perplexos, diante daquele estudo. Um diz amém, outros diz glória a Deus, estão ali para aprender, para apurar os ouvidos, apurar o conhecimento, apurar a cultura cristã. Por que você não vai para lá então? Se você sente vergonha de uma igreja pentecostal, vá para uma igreja cristã mais tradicional. Se você acha que lá é muito quieto para você, vá para uma igreja entre uma e outra, que tem um grupo de jovem forte, que tem um grupo que canta, que tem coral, onde você pode dançar, por exemplo. É isso que você quer? Então vai para lá.
não importa. Jesus está em toda parte. Jesus está em todas as igrejas. O Senhor mesmo disse: olha, eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco meu aqui agora, mas eu tenho que ir em cada aprisco desse, pegar as ovelhas, colocar nos ombros e trazer para o meu aprisco. Então isso significa que em todos os apriscos, que significaria em todas as igrejas, em todos os templos, tem pessoas boas, cristãs de verdade, que estão esperando a volta do Senhor. Mas eu só queria dizer, não tenha vergonha, não perca tempo, fale de Jesus, na hora, fora de hora, em tempo, fora de tempo. Seja você aquele que fala de Jesus. Você não precisa ser jogador profissional, técnico profissional, nem nada para falar de futebol. Você só é um torcedor. Aqui também. Você não precisa ser pastor, não precisa ser doutor em leis, não precisa ser pregador, missionário, não precisa nada. Você só é um cristão e precisa falar de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você neste sábado maravilhoso que está se encerrando, onde nós passamos horas em adoração. Foi maravilhoso, muito bom mesmo. Eu venho aqui a Ti, Senhor, em gratidão, dizer: eu não tenho vergonha de Ti, eu quero falar de Ti. Fale você também. Amém, irmão? Amém.